Olá, pessoas! Puta que pariu, meu irmão, tô cansado. Mas bora. Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje vamos continuar a série de vídeos sobre torção. A revisãozinha que eu tô fazendo. E a gente parou no vídeo passado em torção inelástica. E a gente viu que existem alguns tipos diferentes de torção inelástica, certo? Porque não dá para descrever torção inelástica do modo como a gente estava prescrevendo, certo? Então eu vou ter que dar uma outra abordagem por torque. Existem 4 abordagens, certo? Quando a gente vai calcular a torção inelástica, certo? E hoje vamos falar delas. Provavelmente 1 ou 2, pelo tempo, né? Eu demoro um pouco. De qualquer forma, antes da gente conversar, meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico formado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva. Concluí o mestrado, fiquei desempregado, normal. E comecei um doutorado na Universidade de Brecha, que é onde eu tô agora, né? Eu não aprendo, é foda. Então vambora. Aí, ó, quer cair no chão. Aí depois quebra, né? Cai no chão assim com um pouco mais de força, né? Aí, nossa, como ele é bruto. Nossa, como ele é cavalo. Então, beleza. Torque elástico máximo, certo? A gente já meio que abordou torção inelástica, né? A gente viu que a abordagem nominal para torção não cabe muito bem. E vamos abordar esses casos. A verdade é que eu esqueci o que é torção inelástica. Mas vamos lá. Depois eu reviso de novo. Torque elástico máximo. Beleza. Beleza. O torque elástico máximo, né? Não, peraí, torque elástico máximo, vamos botar assim. A abordagem de torque elástico máximo
descreve casos em que o eixo sofre uma deformação máxima por cisalhamento. Uma deformação por cisalhamento elástica máxima. Esta ocorre na superfície do eixo. Certo? No seu contorno externo. No eixo. E é uma consequência direta do torque aplicado. E é uma consequência direta do torque aplicado, certo? Beleza. Ok. Beleza. Então, o material vai se deformar seguindo ali quase que a lei de Hooke, né? Pode-se aplicar a lei de Hooke nesses casos. Então, o material sofrerá, não, vai exibir uma distribuição de tensão conforme o gráfico.
Beleza. Aí eu vou aproveitar esse círculo aqui. Copy. Não, Neandertal. Quadrúpede. Ok. Beleza. Ok. Temos aqui o nosso eixo que vai ter um raio. Um raio C. E na sua borda, né, na sua superfície, ele vai sofrer uma deformação, né? Algo menos assim. Nível de precisão. Beleza. Então ele vai sofrer uma pequena deformação, certo? Aqui não. Certo? Então, vai sofrer uma deformação. E isso vai me dar aqui uma diferença. Eita. Uma diferença que chamaremos de gama 1, certo? E está a uma distância ρ1, certo? Beleza. Nesse caso, adota-se a lei de Hooke, certo? Para calcular de cisalhamento. Beleza. Então, peraí. Calcular a tensão de cisalhamento. Beleza. Aí eu vou, se eu pego o gráfico correspondente a isso, certo? Eu vou ver algo assim, certo? Aí eu vou ter aqui um ponto e eu vou ter um outro ponto mais ou menos aqui, que eu vou usar para calcular a minha tensão. Beleza. Então plotei aqui o gráfico, deformação e tensão, certo? Essa daqui será a tensão elástica, da deformação elástica máxima. E aqui será a tensão em 1, certo? Aqui será a gama 1 e aqui será a gama E, né, da tensão elástica máxima,
merda. Aqui. Pronto. Certo? Dessa forma, nós podemos dizer que gama E, certo? Vem de Rho E, que ocorre, certo? Na borda do eixo. Logo, Rho é... Aqui não é Rho, aqui é tal. Tensão. Certo? Rho é igual a C, ou seja, o raio é igual a C, o raio externo. Beleza. Então, ok. Certo? Então, vamos botar a mão pra cá aqui. Então fica... Beleza. Então a gente já sabe. De maneira análoga, a tensão 1, ela também vai ter umas certas correlações, certo? Ela vai produzir tal 1, né? Beleza? Só que eu vou ter gama 1, ou Rho 1, que é o raio, um raio qualquer. Vou ter um raio qualquer. Certo? Então temos aqui 2 pontos dessa curva, certo? Então a deformação gama 1, certo? O strain pode ser dado por Rho 1 dividido por C. Ou seja, o raio de 1 dividido pelo raio total. Certo? O ponto aqui que a gente já percebe percebe-se uma relação linear, certo? Então assume-se que a minha distribuição de tensão vai ser linear, certo? Uma distribuição de tensão de cisalhamento, né? Como é que tá o volume aqui? Esqueci de olhar. Certo? Então percebe-se uma distribuição de tensão. Eu posso assumir que nesse caso tem uma distribuição de tensão linear. Posso. Distribuição de tensão de cisalhamento. Certo? Linear.
certo? E isso seria basicamente eu ter essa mesma, uma situação muito semelhante a essa daqui. Eu vou ter aqui minhas tensões. Certo? Aqui tá o meu Rho1. Aqui é a minha tensão E. E essa tensão ela vai reduzindo conforme o raio. Certo? Então, em termos matematicamente, eu posso dizer que tal é igual a tensão elástica ou da deformação elástica máxima vezes fracionada pela razão entre o raio e o raio máximo, o raio externo, né? O raio nominal, né? Meu Deus. Certo? Então, pode-se calcular a tensão de cisalhamento em um ponto do eixo da superfície transversal em um ponto da seção transversal do eixo do eixo baseado no raio eu posso calcular baseado no raio. Eu vou ter um Rho. Se o Rho é 1, eu vou ter tal 1. É só uma forma de eu diferenciar um ponto do outro, certo? E assim eu posso calcular em qualquer ponto, né? No raio Rho. Dessa forma. Dessa forma, o torque elástico máximo pode ser calculado pela equação
nós já escrevemos, inclusive. A última equação do vídeo passado. Aí fica fácil. Este. Certo? Beleza. A gente pode, né? Também obter o torque elástico na condição de torque elástico máximo usando essa equação aqui. Aí o que é que acontece? Esse torque vai ser dado por TE, né? Torque elástico máximo. Será, teremos 2π. O meu caso aqui é tau E, certo? Eu quero tau E. Como tau é igual a tau E vezes a razão de raios, então de 0 ao raio C, que é tau E vezes ρ dividido por C, fecha parênteses, vezes ρ ao quadrado dp. Certo? Desenvolvendo isso aqui, eu obtenho o quê? Que tau E, ou torque máximo elástico, é π sobre 2 vezes a tensão máxima de cisalhamento elástico vezes o raio externo, o raio nominal do eixo ao cubo, certo? Certo? Essa é uma forma através da equação que vimos no vídeo passado, usando o diferencial dF tal dA, temos um anel elástico. Ok. Eu posso também pegar só a fórmula da torção, certo? Por quê? Porque através da fórmula da torção, tau E será igual a torque máximo elástico vezes C dividido por π sobre 2 vezes C a quarta. Faça aqui as manipulations, certo? Um lado passa multiplicando, outro passa dividindo e vai para não sei aonde. Tau E vai ser o torque máximo elástico será π sobre 2 tau E C ao cubo. Bom, tá aí, tá definido. De forma análoga, aplica-se a definição do ângulo de torção. Aplica-se a definição do ângulo de torção. Neste caso, seria dφ igual a gama dx, comprimento a direção, a componente no comprimento do eixo, dividido por ρ, que é o raio.
Desenvolvendo essa equação, nós chegamos que φ será igual a T, L, J, momento polar de inércia, e o G, que é o módulo elástico para cisalhamento, certo? L é o comprimento do eixo, T é o torque, certo? Essa última equação é válida assumindo que o torque é constante e a área da seção transversal são constantes. Transversal são constantes, certo? Próximo caso. Vou apagar essa setinha aqui só para deixar uma seta para cada caso. Não, pronto. Beleza. Aqui fica sem seta, aqui fica um setinho. Agora a gente vai para uma outra aplicação. Sim, eu nem falei das aplicações, né? Meu Deus. São 4, certo? Torque elástico máximo, a gente acabou de ver. Torque elástico plástico. Torque plástico e torque máximo. Certo? Vamos entrar agora na parte torque elástico plástico. Cada caso é uma situação diferente, certo? Ok? Entendeu não? Nem eu. Na abordagem torque elástico plástico, o eixo sofre um comportamento elástico perfeitamente plástico. Sofre não, exibe. Um comportamento elástico perfeitamente plástico. Perfeitamente plástico. Significa que ele não vai voltar à sua forma original. Ele vai se esbagaçar. Certo? Ok. Então, o que acontece nesse caso? Certo? Vamos prestar atenção aqui. Nesse caso, a distribuição de tensão
Nesse caso, a distribuição de tensão ela vai exibir duas regiões diferentes. Uma elástica e uma plástica. Beleza, vamos dar uma olhada de como é que é esse caso. Peguemos aqui isso, Neandertal. Isso. Só fazendo merda hoje. Ok, beleza. Pronto. Então ela vai ter uma região, duas regiões diferentes dentro da seção transversal. Certo? Eu vou ter uma região aqui que o comportamento vai ser diferente. Essa região terá um comportamento plástico ou elástico, certo? E ok, vamos chamar isso aqui de ρ e obviamente temos o raio convencional, o raio nominal C, certo? Essa região aqui será a região plástica. Esta será a região elástica. Certo? Um núcleo, basicamente. Ok. E aí, você arregaça, né? O torque. Você mete o torque aqui no eixo. Bota pra torar. Certo? O que vai ocorrer? Vai deformar, evidentemente. Certo? Eu vou ter uma condição que no limite da zona elástica eu vou ter aqui, eita, pera, vamos botar aqui gama E, que é a deformação elástica, mandando mensagem aqui, quem é que tá me perturbando? É do doutorado? Ok. Ixi. Merda. Correto. Vacilei aqui, ó. Pronto. Deixa eu ver se tá correto. Não. Correto. Só que eu apertei aqui. Beleza. Aí, obviamente, na borda do eixo, essa deformação vai ser gama.
certo? Beleza? Ok. Quando submetido a um torque, exibe uma quando submetido ao torque, exibe como é que eu posso explicar? Um crescimento linear da tensão até que seja atingido o ponto de escoamento. Quem define o ponto de escoamento? Tau E, que vem da deformação gama E. Ponto de escoamento Tau E, que é a tensão de escoamento. Logo, esse torque vai ser TE, certo? Será dado por TE. Por quê? Porque é o torque de escoamento que causou o crescimento da tensão ao ponto de escoamento. Aí é que tem uma coisa interessante. Nesse caso aqui. E aí acontece mais ou menos isso aqui. Eu vou ter aqui o nosso gráfico. E aqui eu vou atingir o tal E. E aqui, imbecil, tal E. E aqui, gama E. Certo? Então veja. Entendendo um torque aplicado de maneira constante, certo? Eu apliquei o torque, essa tensão foi crescendo, atingiu o escoamento, certo? Quando atinge o escoamento, a tensão não vai aumentar mais, porém a deformação vai, até atingir uma deformação
a deformação vai aumentar, atingindo ali uma deformação gama-linha. Certo? Nesse caso, então, o que a gente vai ver? Como é que esse eixo vai ficar? Ele vai ficar mais ou menos assim. Ele vai atingir o tal máximo e vai continuar deformando até a borda externa. E aqui ele vai sofrer uma deformação interessante. Mais ou menos assim. Ou seja, eu vou ter o crescimento da tensão até a tensão de escoamento, certo? Aqui as tensões. Aqui eu vou ter tal E. Aqui eu também vou ter tal E, porque aqui é o ponto de escoamento, que é o meu círculo, certo? Logo, aqui é ρe. Putz, tá ruim. Pronto, certo? Eu vou ter aqui ρe, enquanto o torque tá arregaçando aqui o eixo. Aqui nosso raio C. O que acontece aqui? Na verdade, quando o eixo deforma nesses casos, ele vai ter um certo encurtamento do raio, né? O contorno do eixo a superfície do eixo. E quando eu digo superfície, é quando ρ é igual a C. Vai escoar, certo? Para dentro do eixo. Do eixo em direção ao seu raio, ao centro. Em direção ao centro do eixo. Certo? O que acontece? Escoou por fora, né? Estamos falando de materiais metálicos. Esse escoamento vai gerar ali uma diferença
né? Do material que está na parte externa para o material que está dentro do eixo. Então, devido à variação do material no escoamento, ou seja, ele perde ali a sua elasticidade, né? Uma região elástica se forma dentro do eixo. Se forma. Aí, ó, até o eixo se forma, né? E tu não. Se forma dentro do eixo. Um eixo, certo? E aí eu posso calcular o raio desse núcleo. Assim, o raio desse núcleo elástico pode ser calculado. Certo? Assim, um raio pode ser, eu posso calcular esse raio, certo? Basicamente pelo que a gente vê na figura. O que vai determinar esse raio? A gente vem bem aqui. A gente vai ver isso aqui, ó, essa relaçãozinha gama é igual a ρ dividido por C, certo? Se a gente pega de cada um, a gente consegue calcular isso por gama do escoamento é o que? O raio da região do núcleo, né? Do escoamento é dado por C vezes o gama do escoamento e o gama linha, que é a deformação que foi depois do escoamento, foi além, né? Certo? Assim, isso além disso, isso cria uma região plástica em torno do núcleo elástico, né? Em torno do núcleo elástico. Por quê? Porque as deformações vão ser maiores do que as deformações no interior do núcleo elástico, certo? Pois as deformações são mais acentuadas
acentuadas do que no núcleo plástico, do que no núcleo elástico, digo. Beleza. Então, nossa tensão, distribuição de tensão, vai ser o que a gente viu aqui nesse gráfico, né? Aqui, a tensão crescendo e se mantém constante ao longo enquanto o eixo se esbagaça, devido ao torque, né? E devido já a ter atingido o seu escoamento, certo? Aí fica até mais fácil da gente calcular, né? Da mesma forma que se fez antes. Aqui. Vamos pegar aqui. Para o escoamento, eu vou ter tal E. Então eu vou ter gama E, que gera tal E a um raio ρ E, certo? No caso, só que quando eu atingo o escoamento, eu vou atingir gama linha para o mesmo tal E, certo? E eu vou ter um ρ que vai ser igual a C. Certo? Aí agora a gente aplica aquela equação. A gente volta, pega essa equação aqui. E aplica. Beleza. E a gente aplica tudo nessa equação. Como que vai ser? Né? Bom, vamos lá. TE seria não, eu posso botar aqui. Então, teremos que torque é igual a 2π, a integral, né? Tal ρ ao quadrado, certo? Vamos até ρe, que é o limite do escoamento. Então, o meu tal vai ser tal ρe, que foi que a gente viu naquela parte lá do torque elástico máximo. A gente vai usar o que? Isso aqui, ó. Vai ser basicamente, a gente vai repetir isso aqui. Tal E vezes ρ dividido por C vezes ρ ao quadrado. Por quê? Porque a gente está fazendo o limite plástico ou elástico, né? Só que tal E ρ E vezes ρ ao quadrado de ρ, certo? Mas eu vou ter uma outra componente. Eu vou ter tal E
2π Neandertal 2π, que é tau E, vezes ρ, um raio, certo? Ao quadrado dp. Certo? Esse é o caso basicamente do quando eu tô ali na deformação, aquela deformação gama-linha, né? Aí o meu torque ficará 2π vezes a integral de 0 a ρe. Ah, sim, aqui é de ρe a c. Esqueci. Aí fica tau e ρ vezes ρe vezes ρ ao quadrado de ρ mais 2π. Não, pô, tô repetindo, meu Deus. Stroke, pera. Dois π dividido por ρe vezes tau e. Aí vai ficar dentro só a variável ρ ao cubo de ρ mais 2π tau e integral de ρe a c de ρ ao quadrado de ρ. Aqui vai ser na primeira integral, né? 0 ρe até ρe. Pronto. Aí é só desenvolver. Agora é só numerologia. Π dividido por 2 ρe vezes tau e ρe a quarta mais 2π dividido por 3 tau e c ao cubo menos ρe ao cubo. Por fim, finalmente, o torque para um eixo que tem sensor, um núcleo elástico e um anel plástico devido à deformação por cisalhamento é π tau e dividido por 6 vezes 4c ao cubo menos ρe ao cubo. E finalmente temos o torque para a condição de torque elástico plástico, né? É interessante isso aqui porque a gente vê que a parte plástica tem uma contribuição no torque, né? Muito interessante esse caso. Próximo vídeo começaremos de torque plástico. A abordagem de torque plástico cenas dos próximos episódios. Então, o que foi que a gente viu? Vimos torque elástico máximo, certo? Esse caso aqui ocorre quando eu aplico um torque e ele já gera uma deformação elástica máxima. Ele não escoa, certo? Então, gama E vai ser proporcional a tau E. E se eu tiver um gama abaixo de E, ele vai ser proporcional a uma tensão. Ele vai gerar uma tensão abaixo da tensão de escoamento. Tensão máxima elástica. Então, o material está trabalhando linearmente. Gama será a razão entre os raios. O raio dentro do eixo, do ponto do eixo que eu estou calculando, né? E o raio máximo, o raio total, certo?
Aplicando ali a equação do torque e as definições, né, eu posso ver que a minha tensão ela varia com a fração desses raios. Então, a tensão em condição elástica, né, pode ser calculada baseada no valor de ρ. Eu só substituo isso no torque e finalmente temos aqui a equação do torque para casos elásticos, certo? A gente vem aqui, a gente encontra essa equação bem aqui, que é o que? A componente elástica, certo? Tá aqui ela aqui, ρ sobre ρc. Só que o ρ não vai ser C aqui, vai ser ρe, porque o meu eixo elástico ele tá menor do que o eixo, tá? A minha seção elástica, né? Então eu vou ter dois casos em um só, ok? Acabou. Chega, tô cansado. É isso. Então, próximo vídeo, torque plástico, torque máximo. Se Deus quiser eu termino essa merda desse capítulo. Tá enchendo o saco já isso aqui, né? Meu Deus, torque residual, puta que pariu. Ok, pessoal, muito obrigado se você acompanhou. E é isso aí. Se quiser curtir, curte. Se não quiser, não curte, certo? Até o próximo vídeo de estudo para vocês. Até lá.